Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho dos SQL Server para entender a evolução que nós tivemos aqui, né? Então, o SQL Server 2022 é o último lançamento da Microsoft, mas nós começamos essa jornada lá no SQL 2000, né, que era simplesmente um banco de dados. Depois teve o SQL 2003 ou 2005. 2005 foi quando eu comecei a programar em SQL. Então, lá você não tinha pivot table, você tinha que fazer uma programação para pivot table. Você não tinha trigger, você tinha que fazer uma programação para trigger. Então, era bem mais complicado a vida de um programador, né? E foi a evolução. Depois tivemos o 2008, que já acabou o suporte. 2012, que está em fim de suporte estendido. 2014, que foi quando eu comecei a falar de SQL para a Microsoft, né? 2016, que já veio aí com o Polybase, eu acho que foi a grande disruptura. Vocês podem ver que dentro da jornada de SQL, nós tivemos ali um espaço que foi muito curto, lançamentos, né? Que foi 2014, 2016, 2017. Né? E por que que teve isso? Então, em 2014, nós tínhamos o SQL Server e a Microsoft comprou a DataZen, que era então uma empresa de business intelligence, e implantou esse DataZen dentro do SQL para quem tinha software assurance. Em 2016, ela não tinha mais o DataZen dentro do software assurance, porque o DataZen virou Power BI. E aí o Power BI, todo mundo já conhece, sabe quem é o produto, mas foi um produto originário dessa empresa chamada DataZen. E foi quando a gente começou a ter muito NoSQL, Big Data, e precisava o SQL conversar com ele, etc. Então, Polybase Query Store fez isso. Né? Tem outras funcionalidades que foi se desenvolvendo, como o in-memory, né, que faz um trabalho excelente, como o Always Encrypted, que você consegue encriptar toda a base e a transferência de dados. E depois fomos para o 17, onde a gente... Por que que o 17 saiu logo na sequência do 16? SQL Linux, sempre foi o SQL dentro do Windows. E aí a gente começou com o SQL Linux, aí 2019 que veio para trazer principalmente o Always Encrypted e o Big Data Cluster dentro do produto. E agora acabamos de lançar o SQL 2022, novinho, fresquinho. Qual é a vantagem dele? Por que que ele foi lançado 3 anos depois? Ele já tem uma integração total com o Azure, e por isso eu tinha que trazer isso para vocês entenderem a jornada do SQL. O 2002 tem uma integração total com o Azure, com o Synapse, com o Purview, que são produtos que depois, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, tiver tempo, né, dentro dessa nossa programação aqui, eu posso falar um pouquinho deles, mas são produtos que muito bacanas, que vai facilitar a vida de quem trabalha com dados, com data lake, com análises e consome tudo isso através do Power BI ou qualquer outra ferramenta de business. Né? Então, é bem bacana, vale muito a pena todos conhecer. Tá? Falando um pouco especificamente aqui do SQL Server, então, já dei os spoilers, né? Então, agora ele é totalmente integrado com o Azure, então ele vai trazer um recurso que faz com que você já tenha um failover na nuvem, ele já está integrado para você levar conteúdo para o Synapse de maneira nativa, já está integrado com o Purview para trazer a governança. Há 10 anos, gente, há 10 anos o SQL Server é o produto mais seguro do mercado. É o produto que tem menos invasão. Então, é difícil falar, porque dentro desse período de trabalho que eu tive com SQL, na maioria das vezes a gente ouvia assim, não, DB2. Depois, não, vamos de Oracle, que o Oracle é mais parrudo, né? E depois, não, vamos de NoSQL, porque o NoSQL é a novo mundo aqui, vamos de Postgre, vamos de SQL, nem vou lembrar agora o nome, desculpem, mas assim, foi uma evolução, né? E o SQL Server estava sempre ali como o mais seguro do mercado, né? E a gente sempre bateu muito nisso. E agora ele também é o de melhor performance. Então, aquela história de que o Oracle era mais parrudo, aguentava mais o tranque, etc., hoje ele está em primeiro como performance de OLTP, que é mecanismo de dados. Né? Mecanismo de dados é exatamente as tabelas, é onde ele faz o processamento. Ele é o melhor. Então fica uma coisa assim, o SQL evoluiu muito. Hoje, as outras empresas têm que correr atrás da gente. Né?
Nós já corremos atrás dela, agora estamos em primeiro, ok? Eu gosto muito, eu sou suspeito, eu amo o SQL Server, né? Foi com o sistema de banco de dados que eu aprendi a programar, o TSQL. Depois, obviamente, né, na linha de acadêmica, eu tive que aprender o PostgreSQL, eu tive que aprender a programar em Oracle, mas o SQL sempre eu entendo como SQL Management Studio um produto muito mais fácil, um produto muito mais intuitivo, uma forma muito mais gostosa de se trabalhar e de se programar, tá? Aqui vou falar um pouquinho das edições do SQL 2022, mas entendam que o SQL 2019, o SQL 2017, eles têm sempre essas 3 edições, né? O Express, no 2022, ele já suporta até 1.400 megas de memória, 1,5 GB aí, e 4 núcleos de CPU. E o que é bacana, ele suporta até 10 GB de banco de dados. Então, quando vocês forem pensar em implementar algo com o SQL Server e geralmente a gente já vai olhar para o standard, pensem o seguinte, dependendo do porquê que você está criando aquilo, o Express não é uma má escolha. Pequenos programinhas, pequenos projetos, que às vezes você não vai ter que ter tanta integração com o Synapse ou com o SQL Manager Instance, que depois a gente vai fazer a demo aí com o Michel, pode vir o Express a atender a demanda e ele é gratuito. E ponto final, é gratuito, pode usar. Depois temos o Standard, que realmente é o mais escolhido por todas as empresas, que ele sempre suportou até 20 núcleos e agora ele está suportando até 24 núcleos, mas mantém o limite de memória em 128 GB. Bacana da versão 22, como eu já falei ali anteriormente, integração com Synapse, integração com o Purview, que já tem no Express também, integração com o Purview, e backup de armazenamento compatível já dentro do Azure também. E aí nós temos a versão Enterprise, que é aquela versão que você vai ter o Always On, que você vai ter núcleos ilimitados, que você vai ter memória ilimitada, que dependendo de como você contrata, você também pode fazer um pool de SQL dentro do servidor físico. Então, não vou me detalhar nisso, não é o objetivo da conversa aqui, mas é legal ter essa base para conhecer o que é o produto e conhecer o que comprar ou o que utilizar no momento certo, né? Lembrando que todas essas edições você pode usar comprando on-premise, né, como a gente já usa aí costumeiramente, ou usando no Azure através de VMs. Então é bem bacana conhecer as versões, porque às vezes você monta só uma máquina dentro do Azure e consegue usar o Express, ou licenciar com assinatura no Standard, então de acordo com a necessidade. E aqueles que possuem um SQL Standard ou Enterprise têm direito de usar a versão Developer em qualquer edição, desde que ela não esteja em ambiente produtivo. Então, eu recebo muita pergunta, respondi uma agora há pouco, inclusive, sobre o Developer. Ah, posso usar o Developer no Azure? Pode. Você tem uma licença de SQL? Tenho. Todo mundo tem, né? Vamos combinar. Então, você pode usar o Developer, só que ele não pode estar em ambiente produtivo, ok? É bem bacana. Benefícios da modernização. Por que a gente começar a usar o Azure para o SQL Server, né? Então, o SQL Server está ali. Dentro do SQL Server 2022, você já tem a opção de fazer a implantação multi-cloud, usar no Azure ou usar em casa, né? E somente no Azure você consegue ter conformidade, tudo integrado. Se você tem um banco de dados antigo, o SQL 2008, não tem mais atualização, não tem, você tem que pagar o ESU, que é uma SKU da Microsoft, para poder ter aí os updates de segurança. Se você usa do nosso Azure, você vai ter compatibilidade com o SQL 2008. Você vai ter, talvez, até o uso dele dentro de uma VM com os patches de segurança sendo implementados. E, mais legal do que tudo isso, o nosso produto é menos custoso, até 5 vezes, do que você comprar isso na AWS. E eu sei que isso, quando vocês olham para a AWS, a história lá vem de outra maneira, né? Então, assim, um pouquinho agora do Manage Instance, que é exatamente o SQL que a gente vai apresentar depois uma demo, tá? Então,
Dentro da família de Azure SQL, nós temos máquinas virtuais que são VMs basicamente iguais a que você tem no seu VMware, e eu adoraria falar Hyper-V, mas 10% das empresas Brasil tem Hyper-V, a grande maioria tem o VMware. Então, VMware, você tem lá uma VM de SQL, ou você montou uma máquina física de SQL com um pool de SQL lá dentro com um monte de VM. Quando você usa o Azure com as máquinas virtuais e o SQL rodando, você tem basicamente a mesma estrutura. A diferença é que quem cuida do hardware é a Microsoft. Você tem ele como plataformas as services, como PaaS, que aí você tem o SQL Database, para quando você quer já montar uma aplicação mais moderna, usando um banco de dados já totalmente integrado, etc. E o Managing Instance, que, na minha visão, para quem está fazendo essa migração, é a melhor solução. Por quê? Porque quando você olha para o SQL Managing Instance, ele é o mecanismo de dados, ele é o mecanismo de dados do SQL Server. Vamos lembrar, o SQL Server tem um monte de coisa, tem o Analysis Services, o Reporting Services, o SIS e etc. Quando eu falo do SQL Managing Instance, ele é o mecanismo de banco de dados. Vai ter N banco de dados dentro deste Manager Instance, e você vai ter exatamente o mesmo mecanismo de banco de dados que você teria no seu SQL 2012, 2014, 2017, sendo que ele é agnóstico à versão. Você vai colocar a base de dados lá e ele vai estar rodando desde que 2008 para frente. Né? Então, você abstém o problema de fazer patch de segurança, etc. E como bem falou a Ana, super barato, muito bacana. E tem uma novidade que é o Azure SQL Edge, que já é para aplicativos de IoT Edge, que já é uma parte aí onde você vai fazer um projeto de IoT, incluindo devices, e você pode usar esse SQL, que vai ser um SQL já customizado para o uso de receber dados de devices, né? Por que a gente faz dessa maneira? Porque o SQL é um produto com esquema, e às vezes o SQL, quando você vai puxar device, você tem que ter um NoSQL ou alguma coisa nesse sentido, então o SQL Edge vai te ajudar com isso, tá? Continuando aqui, falando um pouquinho de custo-benefício, então quando você vai ver para o SQL Managing Instance, aqui você vê como ele é muito mais barato, versus a AWS RDS, 93% mais barato, é imbatível, né? E quando você vai ver para uma VM de Azure versus a AWS EC2, que é o tipo de VM mais utilizado dentro do Azure, também temos 31% mais barato, né? Então, assim, eu quis trazer tudo isso para vocês, para dar o input necessário para o Michel, para vocês poderem entender o que é o produto SQL Managing Instance, para vocês entenderem o que é o SQL Server, as versões, o porquê as versões foram crescendo e foram se desenvolvendo, né? Não é simplesmente, saiu do SQL 2012 e foi para o 14 só porque a Microsoft queria vender uma versão nova, não é, sempre tem alguma novidade, tem algum porquê, né? Até a versão, a partir da versão 2016, você já comprava ele por core, até a versão 2012, se não me engano, era por processador que se contava a compra. Por que disso? Porque começou-se dentro do mundo de tecnologia a ter processadores com muitos cores e que o mecanismo por processador já não estava mais suportando quando fazendo o SQL Server funcionar, tá? Então ele travava muito. Fomos para o 14, para o 16, já nessa nova modalidade, ok? Então, aqui eu encerro essa parte e queria falar um pouquinho sobre o SQL novamente, na parte do SQL Managing Instance. Gente, SQL Managing Instance e o SQL Server 2022, vocês têm a possibilidade de fazer um failover online. Então, se você tem o SQL 2022 Standard, você tem o Software Assurance, por exemplo, você faz o failover dentro de um Managing Instance sem custo. Não tem o Software Assurance Baso. Você paga o serviço, mas ele é integrado, né? Então, você vai fazer um teste no seu ambiente on-premise antes de migrar ele para a nuvem. Você vai ter um refresh
quase que real time. Você vai ter uma perda muito pequena de dados, ou não vai ter perda de dados de acordo com a forma que você fizer a programação desse failover. Então, você consegue fazer uma replicação muito bacana e um disaster recovery de uma maneira muito interessante para aqueles que têm sistemas de missão crítica, tá? Aqui alguns motivos para você usar o Azure, mas principalmente, e eu gosto de falar isso muito, é o suporte gratuito para o SQL 2008 e 2012, atualizações de segurança automática, backup em nuvem pré-configurado. Esses três faz com que você queira e goste de usar o Azure. Entendam o seguinte, 30 a 40% das empresas hoje ainda tem SQL 2008 e 2012. E o 2008 já não tem mais suporte. O 2012 está entrando em suporte agora. Então, assim, é muito importante vocês terem essa visão de que se você colocar isso no Azure, rodando lá dentro, você tem direito a essa atualização. Se for numa VM, você tem direito à atualização. Se for num mundo de PaaS, você passa a ter isso automaticamente, tá? Então, era esse os pontos que eu queria falar para vocês. Depois eu vou pedir para o Adriano disponibilizar esse arquivo para vocês, tá? Vamos deixar aí dentro do material do evento. Por que isso? Porque aqui, depois eu tenho todos os links para que vocês tenham um conhecimento maior ou consigam chegar lá na página 5, na página 6 da documentação e entendam como utilizar na realidade de cada um. E isso é muito importante, certo? Então, agora eu entrego para o Michel, para que ele possa fazer a apresentação dele e a demo. Michelzão, com você, irmão. Obrigado, Anderson. Você consegue me ver aí? Sim, né? Sim, perfeito. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal. Anderson, acho que você precisa parar de compartilhar a sua tela. É isso que eu ia perguntar. Porque... Vocês já estão vendo aí, pessoal? Sim. Sim. Legal. Bom, primeiramente, aí, obrigado, pessoal, pelo tempo. Como o Anderson adiantou, né, o objetivo aqui dessa demo, a gente está fazendo a migração de um banco de dados de um ambiente on-prem para um ambiente cloud, tá? Utilizando o Managed Instance, como o Anderson comentou anteriormente. O que a gente vai abordar aqui nessa demo? Tá uma demo rápida, né, só para vocês terem a ideia, né, de como funciona, né, uma migração, né, de um ambiente on-prem para a nuvem, né, só para mostrar para vocês como seria. É claro que existem outras abordagens, depois a gente pode estar conversando sobre isso, vocês podem mandar perguntas ou até mesmo no LinkedIn também, se quiser. Então, o que a gente vai abordar nessa demo? Tá? A gente vai utilizar o Azure Data Studio, tá? A gente vai utilizar o assistente de migração dentro do Azure Data Studio. A gente vai executar o assessment do nosso banco, né, uma avaliação do nosso banco de dados origem, né, para a gente saber para onde que a gente vai levar, né, o nosso banco de dados na nuvem. A gente vai fazer a coleta das informações de desempenho do nosso banco de dados, né, a origem, banco de dados on-premise. A gente vai obter essa recomendação de qual instância seria a recomendada para a gente estar subindo os nossos dados, nosso banco, né, para o serviço seguro. Vai iniciar, vai monitorar o processo de migração, e depois disso a gente vai concluir a migração e, teoricamente, a gente iria fazer a virada da aplicação, né, para essa nova instância. Tá? Então, quais são os pré-requisitos aqui? Então, a gente vai estar usando o Azure Data Studio, tá? Que é uma ferramenta de banco de dados multiplataforma, né, que é utilizada para a gente fazer query, consultar, iniciar os nossos bancos de dados, data warehouse, né, tanto para o ambiente on-prem quanto para o ambiente em nuvem, tá? Aconselho vocês estarem baixando isso no site da Microsoft, né, gratuito. A gente vai estar instalando, né,
instalando essa extensão da migração do ciclo do Azure, né, que a gente instala através do Marketplace, né, dentro do Azure Data Studio, existe lá uma opção da gente estar fazendo a instalação dessa extensão, tá? E, claro, as devidas permissões nos ambientes para a gente estar fazendo a execução dessas tarefas. Tá? Falando um pouco aqui dos tipos de abordagem, né, de migração, né? A gente tem dois tipos de abordagem, a migração online e a migração offline, tá? Qual é a diferença, né? Como que funciona para o nosso assistente aqui? Né? A migração offline, né, é o tipo de abordagem onde o tempo da inatividade da aplicação ele começa no momento que realmente a gente vai começar o processo de migração. Por exemplo, a gente vai começar o processo de migração hoje às 10 horas da manhã, então a gente vai desligar a nossa aplicação, né? Nenhuma transação mais acontece no banco de dados, né? A partir dali eu faço o backup do nosso banco, né, do log e dos dados, né? Começa a movimentação dele para o storage, inicia o processo de migração até o novo banco, faço o reapontamento da aplicação. Beleza? Esse é um tipo de abordagem offline. Quando a gente fala de migração online, o assistente ele te dá uma janela para a gente conseguir fazer a replicação do que foi alterado no banco a partir do momento do primeiro backup. Ou seja, ainda existe, né, um tempo de downtime da aplicação, mas a gente tenta reduzir esse tempo de inatividade o máximo possível. Então, a gente vai iniciar o nosso processo de migração às 10 horas da manhã, mas a gente não vai derrubar a aplicação. A gente tira o backup no momento X, às 10 horas. A partir das 10 horas, todas as transações que vão estar entrando no banco de dados não estão no nosso backup. Porém, a gente começa o processo de migração, né, com o assistente, né? Em um momento específico, o assistente vai pedir para a gente, vai parar o processo, e ele vai perguntar para a gente, ó, a partir de agora, pode trazer o diferencial, né, do banco de dados. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá, para a aplicação, aí sim a gente vai parar a aplicação, nada mais entra no banco de dados, a gente faz o backup do diferencial do log, somente, do banco, coloca esse log em um repositório, né, do storage ou de rede, e continua o processo dentro do assistente. E o assistente vai replicar todos aquele diferencial que aconteceu desde o momento que a gente fez o backup, né, até o momento atual. Né. Após essa migração, a gente faz a virada, né, da aplicação para esse novo banco, né, e assim terminamos a nossa migração. Então, o objetivo da online é a gente fazer essa virada, né, no menor tempo possível, mas é importante que na própria documentação, né, a gente recomenda a gente testar a migração offline para a gente determinar se o tempo da inatividade dessa aplicação ele é um tempo aceitável. Se for um tempo aceitável, né, a gente recomenda fazer essa migração offline. Se esse tempo de inatividade não for um tempo aceitável, a gente parte para esse processo de migração online. Tá? Então, vou abrir aqui agora o nosso demo. Bom, só mostrando para vocês aqui rapidinho, né? Eu já provisionei o ambiente no meu Resource Group, na Azure, né? Então eu já tenho aqui uma instância criada, né, para a gente ganhar tempo aqui, né? Eu já tenho uma instância criada de SQL Managed Instance, né, como o Base explicou, né, um dos sabores Azure, tá? Eu tenho um Azure Database Migration Service, né, que é o serviço que é responsável por fazer a orquestração, né, e o rastreio de todos os processos que a gente está fazendo, né, da migração, tá? E eu provisionei também um storage account. Deixa eu abrir aqui esse storage account. Esse storage account ele vai ser responsável por armazenar os nossos arquivos, né? Os arquivos de log, onde eu vou estar colocando para o processo de migração colocá-lo no nosso banco de destino. Tá? Eu poderia estar usando também um diretório de rede aqui, tá? Se eu quisesse, né? Porém eu teria que fazer configurações específicas, então para termos aqui de demonstração, o mais rápido que eu fiz no storage, tá? Mas também é possível a gente trabalhar com diretórios de redes específicos. Tá? Então aqui eu tenho já o meu container, tá? Então esse é o meu ambiente de nuvem que já está provisionado. Né? Então na minha máquina aqui, né, deixa eu abrir o meu Azure Data Studio, né? Esse daqui é o Azure Data Studio, né? Eu já estou com a extensão que eu comentei instalada, né, que é o Azure SQL Migration. Então se você vier aqui no Marketplace, você consegue instalar essa extensão, tá? Eu tenho instalado aqui na minha máquina pessoal, uma instância do SQL Server, tá? Então eu vou abrir aqui essa instância. Essa daqui é uma instância local, né, onde eu subi aqui um banco demo, Advanced Works. Deixa eu dar uma query aqui. Então essa é a minha instância local, né, do SQL Server 2022, tá?
eu tenho já algumas tabelas, alguns objetos desse banco, e o objetivo é a gente estar fazendo a migração, né, desse banco de dados, né, para aquela instância gerenciada que já está em nuvem. Tá? Então, é esse carinha aqui, né, ele não tem nenhum database lá. Tá? E a gente vai estar utilizando, né, essa extensão que eu comentei com vocês. Tá? Então, começando aqui os processos, né, de migração, né, como que funciona? Primeiramente, a gente clica com o botão direito no banco de dados origem, né? Aí clica aqui em Manage. Tá? E aqui vai ser o assistente que a gente vai estar utilizando para fazer essa migração, tá, pessoal? Eu já fiz algumas migrações aqui, já em diversas outras apresentações também, então tem algum log de algumas transações que eu forcei a falha, forcei a execução, e eu vou estar utilizando aqui agora uma migração do modo offline, tá? Então, se é uma migração do modo offline, então, a partir do princípio que eu vou parar minha aplicação, né, a partir desse momento a minha aplicação não vai estar recebendo nenhuma transação, e eu vou fazer o backup do meu banco. Então, vamos lá no meu banco de dados origem. Eu vou abrir o diretório aqui onde cairão os arquivos de backup. Tá? Então, vai ser esse caminho aqui. Então, a minha aplicação já está parada. Está rodando o backup da minha aplicação do meu banco de dados. Eu vou lá. Então, deixa eu dar aqui uma olhada no log. Ok, todo o log foi feito com sucesso, todo o backup foi feito com sucesso. Então, lá no meu diretório já vou ter 2 arquivos de backup e de log, tá? Então, o objetivo agora é eu estar pegando esses arquivos que eu gerei e colocando no meu repositório específico. Como eu falei, é possível a gente estar escolhendo um diretório de rede, né? Ou a gente está subindo isso para um storage account. No nosso caso aqui, eu vou estar subindo esses arquivos aqui para um storage account. Então, eu vou abrir lá a minha continha lá no Azure, no portal, vou lá no meu repositório, dar um upload. Selecionar os meus arquivos, então esses 2. Então, o arquivo deve ser uns 200 megas, então deve ser rapidinho aqui, então, o upload desses arquivos. Lembrando que o serviço de migration, data migration, que eu proporcionei também na nuvem, ele vai estar utilizando esse repositório para estar pegando os dados. Porém, se você estivesse usando em arquivos, em diretórios de rede, ele também criaria um repositório para fazer a movimentação desses dados, né, para você fazer, a migração. Tá? Porém, você não teria responsabilidade sobre isso. Os arquivos você colocaria no seu diretório de rede. Tá? Então, os arquivos já estão no storage. Tá? Aí, agora eu vou lá no meu Data Studio. Né? Já vou abrir aqui o meu assistente. Então, eu vou clicar aqui em New Migration. Aqui que começa, né, o processo em si, tá, pessoal? O assistente ele vai perguntar qual é a base de dados que eu quero migrar. Né? Então, eu vou selecionar aqui Azure Adventure Works 2019. Next. Nesse passo aqui, que eu acho bem legal, né? A ferramenta, ela te dá a opção, né, de você escolher as opções, né, baseado no assessment que ele fez. Né? Então, nesse passo aqui, o que ele fez? Ele verificou, né, o banco de dados que eu tenho rodando aqui na minha máquina, né, fez esse assessment e sugere quais são os sabores Azure, das quais a base comentou anteriormente, que essa minha base se enquadraria da melhor forma. Então, aqui ele está me sugerindo um Managed Instance, né, um Service Pass, né, um SQL Server em Azure Virtual Machine, né, que é um serviço IaaS, a gente tem uma VM com o SQL Server instalado, tá? Ou um Azure SQL Database. Tá? Aqui para a nossa demo eu vou estar escolhendo, né, o Managed Instance. Tá? Um outro ponto também que eu acho bem legal aqui, né, que é esse Recommendation. Tá? O que é esse Recommendation? Além dele sugerir qual é o sabor que esse banco de dados pode assumir em nuvem, ele também monitora, a gente pode pedir para ele monitorar o seu ambiente, né, o seu workload. Para quê? Para a gente conseguir, além de saber qual é o sabor, saber qual é a melhor tier que ele se encaixa na nuvem, ou seja, saber qual é o processamento melhor, né, a tier, o SKU que eu vou conseguir colocar esse meu workload. Então, quanto mais tempo eu deixar o processo monitorando, melhor. Se eu ativar aqui para monitorar,
ele vai começar com um tempo de 10 minutos. Então, nesses 10 minutos, ele vai ver os picos, né, as baixas e as altas de processamento, de concorrência, enfim, e vai me sugerir um sabor específico. Tá? Quanto mais tempo eu deixar, melhor, porque aí eu pego toda a minha janela do workload da minha empresa, né, do meu projeto, saber os horários específicos de pico. Então, eu já fiz isso antes da gente estar entrando aqui. Tá? Então, se eu fosse fazer agora, eu direcionaria aqui um lugar onde eu quisesse que ele depositasse esses dados, tá? Que são CSV. Porém, eu já fiz, eu vou até abrir aqui mais um exemplo, né? São esses dados aqui que ele gera, tá? Aqui os CSVs com todas as informações de coleta de performance. Tá? Como eu já fiz, eu vou só estar direcionando, né? Eu já fiz aqui o check, eu vou só direcionar ele aqui para esse lugar. Deixa eu pegar aqui. E eu vou dar o start. Ele vai analisar, né, esses arquivos que eu coletei, né, e vai me sugerir quais são os sabores que se enquadrariam melhor, né, para esse banco de dados. Tá? É claro que eu já fiz isso, eu já provisionei lá na nuvem, como eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, está aqui, ó, ele me recomenda Gen 5, General Purpose, 4 repositories, 2 GB, nesse sabor aqui, Manage Instance. Tá? Então, se eu fosse usar SQL ou Virtual Machine também, essa daqui, família D2AS, se eu fosse usar um SQL Pass também, aqui eu posso clicar em detalhes e avaliar. Tá? Então, isso daqui eu acho bem interessante. Repare que até o momento aqui eu não estou logado na minha conta nuvem, eu estou completamente no ambiente on-prem aqui na minha máquina local. Tá? Então, eu selecionei aqui o Manage Instance, tá? Que é o sabor que eu quero migrar. Então, vou clicar aqui em qual banco de dados que eu quero levar. Então, é o Advent Works, já está marcado. E eu vou clicar em Next. Tá? A partir daqui é que ele vai pedir as minhas credenciais, né? Que é para onde que eu quero levar, né, esse database. Tá? Então, eu vou selecionar aqui a minha tenant, né? A minha subscription. Tá? Ele já achou já a localização, tá? Qual é o resource group, eu criei um resource group aqui para a demonstração aqui da TDC, e eu criei essa managed instance, ele já encontrou, tá? Como eu só tenho ele já traz automaticamente, tá? Então, vou dar um next aqui, tá? E aqui é o ponto que eu já expliquei para vocês, né? Qual o tipo de serviço que eu quero fazer? Eu quero fazer uma migração offline. Como eu falei, uma migração offline é uma migração que a gente recomenda ser feita primeiro, para a gente avaliar como teste, né, se o tipo o tempo de downtime, né, é viável, né, para os nossos usuários. Tá? Então, a gente recomenda fazer esse tipo de migração, senão a gente utiliza a migração online. Né? E um tipo de migração online, no processo que a gente vai estar fazendo agora, a ferramenta vai parar, vai pedir, olha só, já fiz a restauração inicial, a partir de agora, vamos parar a sua aplicação, pode parar a aplicação e tirar o log do diferencial do banco de dados. Então, é com esse log que ele vai replicar tudo o que aconteceu, né, na aplicação, né, e você só vai fazer a virada diminuindo o tempo de downtime. Ainda vai ter o downtime, mas o objetivo, como eu falei, é estar diminuindo o tempo ao máximo. Tá? Ele pede também aqui para a gente fazer escolher o lugar onde vão estar os arquivos de backup. Né? Então, aqui no caso, eu estou selecionando um blob storage, né? Eu poderia estar selecionando também um compartilhamento de rede, como eu falei para vocês. Tá? Ele fala aqui também, né, do Azure Database Migration Service, né, que, como eu falei, é um serviço que você provisiona na nuvem, ou você também pode provisionar aqui por dentro da ferramenta. Tá? Eu já tenho provisionado aqui, né, para a gente poder ganhar tempo aqui na apresentação. Vou dar um Next. Essa próxima janela aqui, pessoal, ele vai pedir, né, para a gente dizer aonde que estão os nossos arquivos de backup. Né? Lembra que eu já fiz o backup da aplicação e já subi ele para o nosso storage account. Né? Então, ele já está aqui e ele pergunta qual é o banco que eu quero subir. Eu vou dizer que eu quero subir para esse banco aqui, né? o Private Database Name. Né? O Resource Group, onde está o meu storage account, qual é o storage account, qual é o container e quais são os arquivos de backup. Tá? Então, eu vou dar um Next aqui. Tá. Nessa tela aqui, ele vai dar o resumo, né, de tudo que eu configurei, né, para essa migração. Tá? Então, aqui eu só simplesmente clico em Start Migration. Ele vai abrir esse dashboard aqui com todas as informações.
Deixa ele atualizar. Então já começou. Então se eu vier aqui nessa abinha aqui, Migrations, vou botar aqui no... Se nada estiver errado, ele vai começar o processo de restauração. Deixa eu abrir aqui o Details. Então ele está já realizando o processo de instalação. Tá? Nesse passo aqui, pessoal, é o ponto que eu comentei. Se a gente estivesse realizando uma migração online, ele iria parar aqui e iria falar, ó, a restauração inicial já foi feita, né? Vamos fazer agora a over, né? Então a gente pegaria a nossa aplicação, pararia ela, ia lá no nosso banco de dados, fazia o backup só do diferencial, né, do que aconteceu desde o momento que eu fiz o backup, né, até agora, que é o momento que a gente está parado aqui, né? Aí a gente pega esses arquivos de log, coloca lá no storage, o próprio processo aqui na tela ele vai começar a rastrear esses arquivos novos e ele vai dizer, ó, acabei de achar um arquivo, estou subindo ele. E ele vai dizer, ó, todos os arquivos foram restaurados, pode completar. Aí a gente completa com o Tover, a partir daí a aplicação, o banco de dados destino está igual ao banco de dados de origem. Tá? Bom, a migração foi bem sucedida, então a partir de agora, se a gente for aqui na nossa base de dados nesse Community Instance, a gente já vai ter aqui o nosso AdventureWorks aqui, com todos os objetos já criados. Deixa eu abrir aqui agora no Query. Vou pegar aqui. Aqui o banco de dados já foi migrado, né? De forma simples e prática aqui, né? É claro que esse processo que eu fiz aqui foi um processo manual, né? Onde a gente está migrando apenas uma base. Eu gosto sempre de estar falando também que se a gente precisa fazer a migração em escala de diversos banco de dados, a gente também pode estar utilizando PowerShell, né, CLI, para a gente estar construindo programas. É claro que acontece um por vez, né, teoricamente, vamos dizer assim, porém dentro de uma estrutura de repetição, e a gente consegue parametrizar, né, criar parâmetros em cima desse programa. Aqui eu gosto sempre de estar mostrando esse tipo de praticidade aqui da ferramenta, né, da gente estar fazendo com cliques com a ferramenta visual, né, e essa parte também de migração online também eu acho bem interessante. E é isso que eu tinha que mostrar para vocês, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né. Se tiverem alguma dúvida, caso se quiser colocar algum ponto, eu posso até abrir aqui também a minha instância. Deixa eu só abrir para vocês a instância aqui em nuvem. Então, se a gente vier aqui no meu SQL Migration, perdão, no meu Resource Group, né, e abrir aqui meu database, não, a gente já vai ver já dentro do meu Manage Instance a instância do banco de dados aqui de AdventureWorks que eu criei, tá, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que tenha ficado claro. Eu queria... Deixa aí nessa tela um pouquinho, Michelzão. Claro. Notem que o Manage Instance, ele é o mecanismo inteiro do banco de dados. Vai funcionar qual database tem aí como trabalhar no overview, ver os logs, fazer ele ser gerenciado. Anderson, eu não estou te ouvindo direito. Eu não sei se o pessoal está tendo problema aí, tá? Estou cortando um pouco. Melhorou? Melhor? Opa, está um pouco melhor agora. Então, o que eu queria explicar aqui é que o Manage Instance, ele é o mecanismo completo do banco de dados, né? Então, você vê aí que você pode pôr, o Michel fez essa migração deste banco de dados, mas você pode pôr N banco de dados ali, é o mecanismo todo. Por que eu quis reafirmar isso? Porque quando a gente teve a primeira versão do Azure SQL, ele era um single database, né? Então, você tinha que contratar um Azure SQL para cada database que você tivesse. Isso se tornava custoso. Então, agora vocês têm essa forma de contratação, que você tem um mecanismo de dados inteiro. Então, eventualmente, e muitos clientes fazem isso, tem o SQL 2008 com várias aplicações e vários mini SQL aí espalhado, você consegue colocar tudo dentro de um único Manage Instance, porque ele é agnóstico à versão. Então, é bem bacana vocês terem esse conhecimento. Era só para complementar. Tem alguma dúvida, pessoal? Digitem aqui do lado. A gente deixou aí uns 10 minutinhos exatamente para as dúvidas.
porque geralmente a gente tem essas dúvidas quando a gente faz a apresentação para clientes. Então, aproveitem o tempo agora, por favor. Quem quiser também, pessoal, quiser me adicionar no LinkedIn, alguma dúvida no LinkedIn,